Olá, você deve ter acompanhado que no último final de semana o PSDB passou por eleições internas, onde foi escolhida a nova chapa, a executiva nacional desse partido. O Bruno Araújo foi alçado como presidente nacional da sigla. Ele é um político novo lá de Pernambuco e ele é um representante dos cabeças pretas, que fizeram oposição, uma chapa contrária à permanência dos cabeças brancas. Os cabeças brancas são os caras que fundaram o partido. Eles não são exatamente cabeças brancas, porque alguns deles são carecas, né? O Alckmin, o Serra, outros caras. Se bem que o Serra parece que sentou lá na chapa junto, lá ele não está na chapa, mas ele convergiu para esse grupo, porque a verdade é que em São Paulo o Serra e o Alckmin não se bicam, e o Serra, como é também um bom traidor, assim como o Dória o é, né, ele acabou indo para o lado do João Dória. Na verdade, o Bruno Araújo ele é um representante do João Dória. E você sabe que o João Dória mordeu a mão de seu padrinho político, que o retirou da TV Bandeirantes e o colocou como candidato a prefeito de São Paulo, não imaginando que depois de ter feito isso, esse próprio afilhado político lhe traísse, tentando ser presidente da República em 2018, o que acabou perdendo e ficou como um prêmio de consolação o governo de São Paulo. Vocês sabem também que Dória se elegeu dizendo que ele manteria os 4 anos de mandato, assim como Serra o fizera na década passada, e por 2 vezes o povo paulista insistiu em votar num prefeito de São Paulo que não cumpriu seu mandato e foi para o governo do estado. O João Dória também, para vocês lembrarem quem é, ele diz que ele não é político, ele é aquele cara que foi corrido da Embratur por corrupção no governo do José Sarney, né? Nosso primeiro governo de verdade pós-ditadura militar. Né? Não tendo sido eleito, Sarney entrou lá na morte do velho Tancredo Neves, também agora um fundador, né, o seu neto um fundador do PSDB, né, o Aécio Neves no caso. O Dória, inclusive, é o cara que fez o Brasil ser conhecido como o local das melhores bundas femininas do planeta. Né? Então as mulheres que devem, né, ou se sentir muito agradecidas por ter essa imagem das bundas perfeitas lá no planeta, né, por todo o planeta, ou ficarem indignadas pela exposição desnecessária e absurda e não permitida, né, dessas mesmas mulheres para que fizessem delas esse tipo de objeto. Né, objetificação da mulher, no caso. Né? Então, a gente fica pensando por que as pessoas votam em canalhas como o João Dória. Agora, tem uma coisa, ao mesmo tempo, o Rodrigo Maia fez um aceno na Câmara, foi para uma entrevista, e ele disse que ele espera que o DEM, Democratas, e o PSDB estejam muito fortes para que eles consigam conjuntar e formar um grande nome para a disputa em 22. A questão toda é que, com os cabeças brancas tendo sido vencidos no processo de escolha, o partido tende a caminhar muito mais para a direita e se aproximar muito mais das agendas já ultraliberais, mas assim, afirmação total da ultraliberalização das coisas, da venda de tudo, do entreguismo. Né? E o Rodrigo Maia ele não é diferente. Ele hoje até pelo Samuel, que é quem relata o projeto da Previdência, e o próprio Samuel, que é um tucano aqui de São Paulo, declara sempre que o mérito todo vai ser daquele grupo, que eles não estão fazendo isso pelo governo do Bolsonaro, e sim pelo bem do país. Essa é a narrativa ultraliberal do momento, é pelo bem dos pobres, pelo bem do país, pelo bem pela sanidade fiscal, financeira, pela sanidade das contas, né, dos gastos, a moralidade nos gastos, aquela coisa de toda. E aí você tem que pensar também que há um mainstream já colocado tanto no Supremo, como no STJ, como espalhados no MP, no Ministério Público, uma série de coisas. O próprio Moro, o pai dele é fundador do PSDB do Paraná, junto com o velho Richa, que é o pai do Beto Richa, que foi governador do Paraná, agora está aí perigando de ser preso. Mas está havendo ao mesmo tempo um realinhamento desse PSDB à direita, e o DEM com certeza vai acompanhar, porque o DEM sempre foi satélite tucano. O problema é que esses rapazes, né, os cabeças pretas, eles não tiveram muito por fazer, porque os governos do Fernando Henrique, né, os últimos governos nacionais do PSDB acabaram em 2002,
E eles chegaram no partido mais ou menos por essa época e não pegaram ali grande experiência. Então eles tinham grande vontade e eles começaram a trabalhar, de certa forma, uma coisa interna para tomar o partido dos velhos caciques. Essa é a questão que está acontecendo. Só que os velhos caciques podem ser reacionários, são nossos adversários, mas eles têm alguma coisa, algum temor à República, são tementes à República, eles são cuidadosos com a República, Tasso Gereissati, esse tipo de gente cuida, mais ou menos, a gente pode gostar ou não dos caras, mas eles são um pouco mais responsáveis com a coisa pública. Essa turma não, essa turma já acha que tem que entregar tudo. Eles não se diferem em nada, esses cabeças pretas, do Novo, do MBL, dessa turma nova aí, ultraliberal, que tomou o país, mas que não quer ver ao mesmo tempo que eles traçam essa agenda ultraliberal até com retoques sociais, né, com essa coisa de cuidar do pobre, ao mesmo tempo, essa fala fácil e muito audível para as pessoas, eles não querem destoar, eles não querem parecer, na verdade, com o Bolsonaro fazendo todas as micaretas, as loucuras que o Bolsonaro vem fazendo nesse governo. Aliás, é risível o governo do Bolsonaro, vocês sabem muito bem disso. Então nós temos aqui um reencaminhamento desses caras para um setor muito mais à direita, no sentido do liberalismo econômico, tá? Mantendo talvez um certo conservadorismo ou não, até porque parte dessa direita nova, do Novo inclusive, e do MBL, vai com o tempo, escutem o que eu estou falando, vai com o tempo absorver as pautas identitárias que a esquerda tanto defende hoje. E a esquerda vai ficar novamente sem saber o que fazer. A esquerda vai se perder em pensamentos de manutenção de mandatos referidos a classismos, né, categorias de emprego, pautas de interesse e pautas identitárias. Quando a esquerda perder isso, já está perdendo no sentido sindical da coisa, está perdendo receita, está perdendo uma série de coisas que é máquina, e máquina, com esse tipo de máquina você elege pessoas, você ajuda a fazer seu nome ser propagado, perdendo isso, fontes de receita aqui, e perdendo também o identitarismo, que é realmente uma coisa tosca, e que, sim, as identidades são importantes, mas o identitarismo não é necessariamente o método mais eficaz para você fazer com que as identidades sejam respeitadas, garantidas em lei, uma série de coisas. Não é com identitarismo, é com luta pela identidade mesmo, muito principalmente pela conjunção de todas essas bandeiras sobre um tacão maior, que seria aí, no caso, poderia ser o socialismo para a esquerda, o nacionalismo para nós nacionalistas e nacionais desenvolvimentistas, e até o liberalismo, porque as questões das identidades são questões civilizatórias, não são de esquerda ou de direita. Quem não observa isso é que realmente está no século passado ou retrasado e é obscurantista e nunca vai dar o braço a torcer, porque não admira o que não é o espelho. É isso que está acontecendo, a gente tem que saber, o pessoal do PDT, inclusive, do Ciro, o Ciro vai ter que se posicionar de uma maneira nesse sentido, saber ler a conjuntura, ler o que está acontecendo, porque há aquela questão do consórcio petucano, uma forma de fazer política que sai de São Paulo, que era sempre a polarização entre PT e PSDB, com permeação do baixo clero, do centrão, e do PMDB, do PTB, do PP, de vários partidos nessa sopa de letrinhas aí. E esses partidos pediam lá, faziam seus toma lá da cá, seus acordos, acordos justos, acordos injustos, acordos morais, acordos amorais ou imorais, corrupções ou não corrupções, mas troca de favores, troca de amizades, diria indulgências, mas diria de apoios, coisas ali, coisas aqui, toma lá da cá mesmo. Como é da fauna congressual, é típico e nem isso, não necessariamente isso seja algo corrupto, normalmente é, mas não necessariamente precisa ser, né? Política faz parte, acordo, conversar, chegar no meio de acordo para ambas partes, todas as partes envolvidas. Isso é política de verdade, grande estilo, né, a politicagem que é feita, né? E a gente tem que observar isso porque vai haver uma recondução. O Alckmin deu uma entrevista para a Folha e ele disse lá que ele está no pit stop da política, que ele vai parar para estudar, para fazer curso, para dar aula, para isso, para aquilo, para descansar, mas que o destino lhe acarretará alguma coisa, ou Deus, alguma coisa assim. Eu não pude ler a matéria na íntegra porque eu não assino a Folha, né? E aí você tem um limite para ler as matérias, mas você vê lá que ele diz assim, através de quem replicou essa matéria, tá? Veja, Poder 360, esse tipo de coisa. Se a coisa passar, se der certo, então ele deixa em aberto. Caras como ele, caciques como Geraldo Alckmin, não desistem da política. E ele também, nesse momento, quer mostrar que ele não foi vencido, que ele só está recuperando o fôlego dele ali, por ter perdido a legenda nacional do partido.
E com isso, a chance de ser o principal indicado, se fazer o principal indicado das próximas grandes eleições majoritárias. No caso, pode ser até 20 o governo, a candidatura à Prefeitura de São Paulo, poderia ser até o governo do Estado, até eventualmente a presidência em 22 de novo, tendo perdido essa já última em 18. A matéria dele também foi muito forte, ele bateu agressivamente no Bolsonaro, lógico, do jeito Alckmin de ser, o jeito picolé de chuchu, mas ele bateu, ele falou que o governo Bolsonaro está atrasando o Brasil, está fazendo o Brasil perder o trem do futuro, do progresso, uma série de coisas, ele fala nesse sentido, ele retoca nesse sentido. É uma constatação óbvia que ele deveria ter feito em 2018. Fazer agora, qual é o cui bono? Né? Quem ganha com isso? O Brasil só está perdendo num governo como o de Bolsonaro. Tá? Então nós vamos ver o PSDB na mão de João Dória e desse testa de ferro dele, aí, o Araújo lá de Pernambuco, dando uma guinada muito mais à direita, mas parando no ultraliberalismo. Ele não vai tanger o fascismo, tá? Ou o proto-fascismo. Isso não depende de João Dória e desses rapazes dos cabeças pretas aí, não. Isso dependeria de mãos estrangeiras e de um grande corpo burguês, porque quem financia normalmente o fascismo e o proto-fascismo é um setor empresarial. Hoje, como nós quase não temos tecido empresarial no país, né, as indústrias vêm sendo diminuídas, vamos perdendo vagas, vamos perdendo postos de trabalho, uma série de coisas. A gente está vendo hoje uma sobrepujação, né, uma troca do setor produtivo pelo setor de serviços e de finanças, pura e simplesmente. O rentismo, o cara joga um dinheiro lá, compra um imóvel, vive disso, vive de renda, das ações, vive desse tipo de coisa, dos altos e baixos da bolsa. E aí também a televisão, né, a Globo também está nesse jogo, ela não vai necessariamente com o Bolsonaro, mas ela pode ter certeza, com o João Dória, né, porque ela também, hoje Globo vive, segundo fala de Paulo Henrique Amorim, ela também vive não de receitas do BV, não excessivamente nisso. O grande quadro orçamentário de TVs como a Rede Globo, e talvez as outras a sigam por ela ser a principal, as rendas dessas famílias que dominam essas televisões, essas concessões, e também as aplicações da própria empresa, né, da televisão, das organizações Globo como empresa. Né, elas vivem das ações do que elas já compraram no mercado. Tá? Então é isso, gente. A gente tem que observar o que está acontecendo com o país para saber fazer uma leitura conjuntural, nível municipal, nível estadual, nível nacional, para saber como que o PDT tem que se posicionar. Na minha opinião, eu diria que o PDT lançasse sempre e para sempre candidatos, e aí, não passando para o segundo turno, visse quem seria ali o menos pior para apoiar, ou mais próximo politicamente, ou não apoiar ninguém, como a gente fez, inclusive, em 2018, o que vem cada vez mais demonstrando uma atitude acertada, porque com o PT e com o Bolsonaro não tinha jeito mesmo de ir com um ou com o outro. Alguns de nós, inclusive eu, votamos em Haddad muito mais com medo de Bolsonaro do que pelo mérito de Haddad ou do PT, quando a gente sabe muito bem que a população fez a escolha ao contrário. Votou Bolsonaro muito mais por méritos do PT ter sido um péssimo governo, nos últimos 2 principalmente, e por todas as condições, tudo que foi ventilado na mídia, exagerado ou não, colocado, foi isso. Foi uma resposta a um não PT, foi o antipetismo que venceu, não foi Bolsonaro. Vocês sabem muito bem disso. Então tá bom, eu vou lá, porque já ficou longo esse vídeo. Um abraço, até o próximo VG aí pra vocês, aí VG Divina Guerreiro, de verdade geral, ou de verdade garantida. Digam aí o nome que vocês acham legal, tem que ter VG. Então tá bom, então tchau, legal, obrigado. Então tá.